Recentemente falamos por aqui no Central Pandora como é a vida de um juiz de rua. Mas como é que será que é a vida em Mega City 1 para quem está do outro lado da moeda? Com um ambiente extremamente violento, comida reciclada e a chance de um desastre apocalíptico por semana, morar na Megona é um desafio e tanto. Eu sou o Matheus e esse é o Central Pandora, e hoje vamos conhecer como é a vida em uma das cidades mais famosas do futuro na ficção científica. E antes de sabermos mais sobre a vida confortável na Meg 1, por que não se inscrever no Central Pandora e ativar as notificações para ficar por dentro de muito mais coisas sobre o universo do Juiz Dredd, além de receber entretenimento de todas as galáxias. 800 million people living in the ruin of the old world and the mega structures of the new one. Mega blocks, mega highways, Mega City 1. A primeira coisa para entender como é a vida em Mega City 1 é ter uma noção do espaço e da quantidade de habitantes na cidade. Para se ter uma ideia, Mega City 1, no começo das histórias, tinha 800 milhões de habitantes. Isso é 64 vezes o número de habitantes da cidade de São Paulo e cerca de 4 vezes a população estimada do Brasil. Mas o problema é que Mega City 1 foi construída para habitar 200 milhões de pessoas. Com isso, todos os megablocos são superlotados, com exceção dos setores onde mora a elite da cidade. O problema da população é tão grande que durante determinados períodos, a cidade possuía uma política de eutanásia forçada aos Eldsters considerados senis demais, já que com a tecnologia e medicina desse futuro, não é difícil encontrar idosos com mais de 120 anos. Algumas vezes, para diminuir o problema do número de habitantes, os juízes são incentivados a atirar antes e perguntar bem depois. E além de ter muita gente, Mega City 1 é totalmente automatizada, com robôs fazendo grande parte do trabalho humano. Isso faz com que 97% da população seja desempregada. A grande parte dos cidadãos da Megona vive com um auxílio pago pelo governo. Conseguir trabalho na Meg 1 é tão difícil que muitos se contentam com qualquer coisa, como por exemplo, o trabalho de vagal de treinamento no Departamento de Justiça, servindo para o treino de combate. Os poucos que conseguem emprego se sentem tão culpados por terem algo que os outros não têm, que existem grupos de apoio psicológico para os empregados anônimos. Com o recorde de desemprego e condições bem insalubres, Mega City 1 cria um ambiente dominado pelo desespero, pelo tédio e pelo descontentamento, o que torna a mega cidade um ambiente bem propenso ao crime. É praticamente impossível viver em Mega City 1 sem sofrer ou ao menos presenciar pelo menos um crime. 12 serious crimes reported every minute, 17,000 per day. We can respond to around 6%. Which 6%? Your show, rookie. You tell me. Muitas vezes, outros cidadãos preferem ignorar e não fazer contato visual com um crime acontecendo para poder diminuir a chance de serem a próxima vítima. Existem crimes de todos os tipos na cidade, dos menores aos maiores, e isso afeta a vida de todos os moradores de formas diferentes. Grandes organizações, principalmente as terroristas pró-democracia, como Guerra Total, Rage Against the Meg e a Tendência Democrática, podem causar grandes estragos para milhões de pessoas. Em alguns casos extremos, eles chegaram a usar até bombas nucleares. Mas se você acha que fugir dos criminosos de Mega City 1 é difícil, é ainda muito mais difícil não ser um criminoso em Mega City. Por exemplo, se você simplesmente gosta de tomar um café com um pouquinho de açúcar, você pode pegar 5 anos de Isocubo por isso. Warned you. Get up. You're headed for the cubes. Enquanto a lei de Mega City 1 lida de forma severa contra os criminosos, nem todos os crimes são o que esperamos. Como citei, o café e o açúcar são estimulantes definitivamente proibidos, assim como qualquer tipo de chá e até mesmo o tabaco. Isso torna as leis da Megona muito mais duras do que de outras cidades, como Eurocity ou Brit City. Mas não só apenas as proibições que podem tornar alguém um criminoso. O simples fato de pisar na rua fora da faixa de pedestre pode te colocar no Isocubo, ou às vezes levar à execução.
Ouvir televisão ou rádio um pouco acima do limite, prisão na certa. E lembra que eu falei que a maioria dos cidadãos não reage ou ajuda outras pessoas que estão sofrendo crimes? Isso não é porque eles têm medo exclusivamente dos bandidos. Afinal, você pode ser preso por agressão caso reaja. Vigilantes não são bem vistos pelo Departamento de Justiça, mesmo se você for o mais famoso vigilante de todos os tempos. As vítimas de certos crimes também podem ser julgadas e presas. Cidadãos podem ser julgados por incentivo ao crime, caso tenham sido assaltados em locais perigosos onde elas não precisavam estar, ou simplesmente de estar andando com um objeto de valor que pode chamar a atenção de algum criminoso. O Departamento de Justiça também tem um pensamento bem específico. Todo mundo é culpado, basta esperar tempo suficiente. Por isso, a vigilância é constante. Sendo assim, no regime judicial, ninguém tem direito à privacidade ou à liberdade pessoal. Os juízes podem executar mandados de busca e apreensão a qualquer momento e sem nenhum motivo específico. Na maioria das vezes, eles encontram alguma coisa que possa acarretar multa ou prisão, já que até um apartamento levemente bagunçado é o suficiente para algum tipo de punição. Mas caso eles não consigam encontrar nada nessas vistorias, bom, ninguém é tão inocente assim. E por isso, uma pessoa que não tem nenhum registro de crime ou nenhuma atividade suspeita começa a ser vigiado com muito mais atenção pelo Departamento de Justiça. Talvez você pode até pensar, pode não ser tão ruim pegar alguns dias de desocubo caso você seja pego fumando em um ambiente público. Mas aí você pode dar o azar de estar preso durante uma emergência. Nesses casos, os juízes têm todo o direito de inundar as celas para evitar que criminosos escapem. E isso porque não falamos sobre os juízes corruptos. Enquanto existem algumas almas incorruptíveis e honestas como Dredd, Anderson ou Beanie, temos juízes como Rico ou Curtin, que causaram caos para os cidadãos por muito tempo até que alguém notasse ou fizesse alguma coisa. Em casos extremos, os cidadãos ficam à mercê de líderes insanos, como o que aconteceu no arco O Dia em que a Lei Morreu, em que juiz Cal condenou todos os cidadãos à morte, por ordem alfabética e de forma bem ordenada. Como os juízes são um poder absoluto e único, não existe forma legal de parar as insanidades de um chefe de estado desse regime. E claro, as megacidades do futuro são um lugar onde você não pode nem morrer em paz. Quase que literalmente. Control. Paramedics to my GPS. Multiple wounded and bodies for recycling. Quando alguém morre em uma das megacidades, o corpo da pessoa passa automaticamente a ser propriedade do governo. Claro, você até pode comprar o corpo de um ente querido para poder enterrar ele, mas na grande maioria das vezes a taxa é muito alta. E por isso os corpos vão para a reciclagem. A reciclagem, ou RECIC, é um dos pilares da cidade futurista, onde os corpos são triturados e transformados em diferentes outros produtos, principalmente em alimento para os que ainda estão vivos. Como comida é algo que falta em Mega City, nenhum tipo de proteína pode ser desperdiçado. E como é de se imaginar, não é difícil morrer em Mega City 1. Desde que as histórias de Dredd começaram a ser contadas, lá na década de 70, a cidade já passou por uma série de situações catastróficas terríveis, onde milhares ou até milhões de pessoas morreram. Alguns desses momentos catastróficos foram a Guerra dos Robôs, O Dia em que a Lei Morreu, Blockmania, Guerra do Apocalipse, Necrópolis, Dia do Julgamento, Inferno, Dia de Caos, um ataque de xenomorfos e até a presença de um predador. Sem contar as muitas tentativas dos juízes negros de acabar com a cidade. Para lidar com os muitos horrores das megacidades, muitos adotam modas estranhas para tentar ocupar a mente, como os fetes, cujo objetivo é ganhar a maior quantidade de peso possível, ou então os simps, que tentam se vestir e agir de forma sem sentido e completamente lunática. Mas nem todos conseguem filtrar como é viver nesse futuro pós-apocalíptico. Alguns acabam sofrendo do choque futurista e se tornam um fútse. Os fútses são aqueles que não conseguem aceitar a realidade do futuro e acabam cedendo à pressão, enlouquecendo no meio do caminho e muitas vezes se tornando homicidas descontrolados. Por isso, quando eu fiz aquele vídeo falando sobre a vida dos juízes de rua, muitas pessoas me perguntaram: então qual é a vantagem de ser um juiz de rua, já que a vida deles é tão complicada? Bom,
Muitos alistam seus filhos para a Academia da Lei para que eles tenham um futuro diferente dos 97% do resto da cidade que vive sob um dos regimes mais draconianos da ficção científica. E quando paramos para pensar que Mega City 1 é uma das cidades mais bem organizadas e seguras do século 22 dentro do universo do Juiz Dredd, e que a gente ainda tem a Terra Maldita e as colônias espaciais onde a lei praticamente não tem vez, percebemos que a vida na Megona é com certeza um dos futuros pós-apocalípticos mais sufocantes da literatura. E essa é a vida de um cidadão em Mega City 1. Será que você gostaria de morar na cidade do Bom Juiz? Muito obrigado pela sua presença aqui nesse vídeo e continue ligado no Central Pandora para receber entretenimento de todas as galáxias. E além de agradecer você que é nosso inscrito, eu também quero agradecer os nossos apoiadores, que ajudam o Central Pandora a continuar entregando conteúdo para vocês.